Olá, hoje nós vamos falar bem rapidamente aqui acerca da vida do cristão, algo fundamental, muito importante, a qual o cristão ele deve se precaver, tomar muito cuidado, vigiar bastante, porque o cristão ele tem inimigos, mas tem três que são piores, os três piores inimigos do cristão. E também nós vamos falar também sobre três armas que o diabo usa e dispara contra o crente. E se ele não tiver cuidado, ele é atingido. E ao ser atingido, pode destruir, pode matar a sua personalidade, pode matar a sua moral, sua vida moral, pode levá-lo a ser taxado como um avarento, e pode também levá-lo a querer a glória que é de Deus para consigo mesmo, né? Então nós vamos falar acerca desses três piores inimigos do crente, né? E também vamos falar sobre essas três armas perigosíssimas do diabo contra o crente. Então nós vamos aqui primeiro falar sobre essas três armas, ou seja, os três inimigos, os três piores inimigos do crente, né? O primeiro dele é o mundo, e ele se torna um inimigo muito perigoso para o cristão, né? Por quê? Porque o cristão ele está no mundo, então por isso o mundo, né, é um dos piores inimigos do crente. E em segundo lugar nós temos o diabo, né? O diabo está perto, né, do crente. A palavra do Senhor diz que ele está ao derredor e furioso, bramando como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Então nós temos aí o mundo, nós temos o diabo, e em terceiro lugar nós temos um inimigo do cristão, do crente, né, que se torna mais perigoso ainda do que o mundo, onde o cristão está nele, o diabo que está ao derredor. Nós temos aí o terceiro, que é o pior de todos eles, que é a carne. Esse inimigo aí, a carne, é o pior, porque está no crente e é o próprio crente, né? Essa matéria aqui, né? Pegando aí essa matéria, o antebraço aqui, para simbolizar a carne, o cristão em geral, né? Então a carne é o pior porque está no crente, está no cristão, e é o próprio cristão. Então, para você vencer a sua carne, para você vencer os desejos, as concupiscências, né, você precisa
ter muita oração, você precisa ter uma vida de jejum, você precisa ter uma constância na presença de Deus, na leitura da palavra do Senhor. Você precisa se consagrar para você poder vencer esse inimigo chamado carne, né? Que é o pior de todos eles. E nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos consagrar nossa vida para vencer as concupiscências da nossa carne, os desejos da carne. Nós agora vamos falar sobre as 3 armas também que o nosso adversário usa, né, contra as nossas vidas, a nossa carne, a vida do cristão, né? E o primeiro, trazendo aqui para parte masculina, mas a feminina também só inverte, mas é o mesmo perigo, né? Então nós vamos falar sobre o cristão masculino, o homem. E a primeira arma dessa é o rabo de saia, né? Ou seja, a mulherada que anda por aí é praticamente despida, sem pudor, né? Sem moral nenhuma. E aí o nosso adversário usa essa arma para poder levar o homem ao adultério, à prostituição, à fornicação e muito mais. As orgias da vida aí, né? Então essa é a primeira arma. A segunda é o dinheiro. O dinheiro foi considerado pelo próprio Jesus como Deus, como um Deus, né? Onde ele diz que não tem como servir a 2 senhores. Não tem como servir a Deus e a Mamon, né? Então o dinheiro, quando o cristão, e principalmente se ele é um pregador da palavra de Deus, ele tem que tomar muito cuidado para não ser um pregador doido por dinheiro, né? E avarento, e que usurpa a noiva do Cordeiro, a igreja. Então o dinheiro, né, leva o pregador, leva o cristão também a estar fazendo aí loucuras, cobrando absurdos para poder pregar. O cristão que louva a Deus também cobra muito caro para poder estar indo, né, em uma denominação, para poder estar louvando o nome do Senhor, cantando, né? E assim cobram absurdos. E a terceira arma é a fama. É a fama. Tem muito pregador da palavra de Deus, muitos cantores também aí, levitas, né? Levitas são os da tribo de Levi. Mas hoje o nome que se dá é quando alguém grava um CD ou um DVD ou coisa assim, faz um vídeo, é chamado de levita, mas é a pessoa que adora a Deus, né? Então, ele tem que tomar muito cuidado com a fama, porque a fama, né, faz com que o tal cristão ele possa querer aparecer em primeiro lugar e deixar Deus lá no final da fila, né? Pregadores e cantores aí, pregadores pregando uma bagaceira só, um monte de coisa estranha, trazendo um fogo estranho, né, pro altar, só para poder ficar na mídia, só para estar nos holofotes da vida, só para ter reconhecimento, né? Da mesma forma são os que denominam adoradores, que também
né, compõe letras absurdas, e não só a letra, mas também os toques, as batidas, que eles pegam as batidas do mundo e colocam numa letra que fala de Jesus e empurra isso para o meio, né, da igreja, e muito cristão que não vigia, né, solta isso aí no meio da igreja como se fosse um louvor, né, umas batidas mundanas, umas batidas de funk, umas batidas aí de coisa doida mesmo, uma bagaceira só mesmo. E aí gravam, sai para poder cantar e mistura isso aí no meio do povo de Deus e vira uma loucura só, né? Então, só para ganhar fama, só para estar na mídia, só para estar, né, aparecendo. Então, a fama também é muito perigosa, porque a fama tem o dever de colocar a pessoa em primeiro lugar e o próprio Deus em segundo lugar, ou em terceiro ou quinto lugar. Então, o cristão também tem que tomar muito cuidado, né, com essa terceira arma do diabo. Quando ela é disparada e a atinge, aí ele se torna infectado, né, com essa fama, com essa arma aí. E isso é muito perigoso. Então nós temos aí essas três armas perigosíssimas, né, que o inimigo usa contra o cristão. Primeiro, o rabo de saia. Segundo, dinheiro. E terceiro, né, é a fama. E também nós temos aí os três inimigos, né, que são inimigos ferozes contra o cristão também, que é o mundo, né, o diabo e a carne. Que eu e você possamos tomar muito cuidado com isso, né? Estar orando, estar buscando a Deus, para que não sejamos infectados, atingidos, né, por esses males aí, ok? Então que Deus te abençoe e tome muito cuidado.